Boa noite, gente, tudo bem? Eu me chamo Joyce, sou do quinto ano e vou conduzir a monitoria com vocês nesse semestre de processo penal. Bom, hoje eu não vou conseguir aparecer por meu notebook não está funcionando na câmera e aí hoje eu vou conduzir essa aula sem aparecer, mas nas próximas eu vou me organizar e vou arrumar ela certinho para que a gente faça a monitoria comigo aparecendo, tá bom? Estou compartilhando a tela aqui com vocês dos slides que eu preparei para essa aula de hoje. Eu me baseei no material do Fred, que ele acredito que ele tenha compartilhado com vocês. Então, eu coloquei em tópicos, mas baseado em tudo que está no material que o Fred me passou, tá bom? Vou dar início aqui. Bom, gente, eu quero começar falando sobre a pena e o processo. O processo penal, ele, ele é o caminho que vai levar até a pena, até o juiz dar aquela sentença. Então, ele é indispensável para que isso aconteça. Porque o direito material do direito penal, ele não funciona se não tiver o processo penal, ou seja, ele não é aplicável se não tiver o processo penal. Então, eu vou dar início com vocês falando um pouquinho sobre a evolução histórica do que a gente teve, desde o início até chegar no nosso processo penal de hoje, que é vigente aqui no Brasil, com toda a nossa estrutura do sistema judiciário. Primeiro, o primeiro tipo de penalidade que existia, digamos, era a vingança. Retribuir o mal com o mal, o famoso olho por olho, dente por dente. A vingança, ela implicava na liberdade, na força e nas disposições individuais, diferentemente da nossa pena atual, que não é dessa maneira. A gente não procura uma vingança, a gente procura aplicar a cada indivíduo na sua proporção. Uma pena que seja proporcional com o delito que foi praticado. Depois a gente teve a Leia, e ela é algo aleatório, podemos dizer. Ela não existia uma previsibilidade, um controle. Era como se o indivíduo ele esperasse que alguma divindade ou algo sobrenatural viesse punir quem praticou determinado delito, determinado crime. Então, a gente chega no processo penal, que ele é a concentração de todos os atos e do poder num lugar só, com a devida parcialidade. E em seguida, a gente tem o devido processo legal, que é o devido processo da pena legal, que é quando o Estado ele atua com o jus puniendi. O que é o jus puniendi? É o direito de punir. Então, o Estado ele tem o direito de punir o indivíduo desde que aquela pena seja pronunciada por um juiz imparcial. Então, a gente tem o processo, a gente passa pela denúncia ou queixa-crime, em seguida a resposta à acusação, e aí vem talvez uma absolvição sumária, aí em seguida a audiência de instrução e julgamento, apresentações de memoriais. Então, tudo isso ele é feito seguindo o devido processo legal. Até porque, se houver um descumprimento de alguma dessa ordem, de alguma coisa que de alguma, como é que eu posso dizer para vocês? De algum procedimento do processo penal,
torna aquele processo legal. E aí pode ter uma possível absolvição do réu ou do indivíduo que esteja sendo acusado. Tanto é que o processo legal ele tem que obedecer aos critérios, né, da justiça. Ele não pode, o juiz não pode pedir para solicitar algo que não esteja dentro daquele processo. O juiz não pode praticar nenhum ato que não esteja previsto na lei penal. Dessa forma, como eu disse lá no início, o processo penal, o devido processo legal, ele é a aplicação do direito material. Sem ele, não há aplicação do direito material do atual Código do Código Penal. E aí, em seguida, a gente fala um pouquinho sobre a natureza jurídica do processo penal. Como relação jurídica, a gente tem a acusação, a defesa e o juiz. A acusação, ela é o sujeito ativo, quem vai fazer a denúncia muitas vezes, ou no caso de ação penal privada, é o próprio ofendido, a vítima. O som da rua tá atrapalhando? Enfim, depois a gente tem a situação jurídica dinâmica. Não, na verdade, continuando aqui na relação jurídica. E aí a defesa, ele é o sujeito passivo. Ela vai se defender de tudo aquilo que é acusado. Ela vai se restringir àquilo. Então, se o MP denuncia o réu por um furto, a defesa só vai se defender sobre aquilo. Ela não vai trazer coisas para o processo que não seja referente àquela denúncia, àquela acusação. E o juiz, ele é um sujeito de paridade de armas, né? O juiz é que vai conduzir tudo isso para que todo mundo esteja em igualdade, com a devida parcialidade. Todos eles são sujeitos da mesma hierarquia, ninguém é superior a ninguém, então, tanto o advogado contra o MP ou pelo juiz, todos estão na mesma hierarquia, não existe uma hierarquia um acima do outro, não. Com relação à situação jurídica dinâmica, é que o nosso processo não existe uma certeza de que a sentença que o juiz vai determinar no final vai ser favorável. Ou seja, ela pode ser justa ou pode ser injusta. Isso é um risco do processo. Existe essa incerteza. Por isso que ela é dinâmica. Muitas vezes ela pode ser favorável, como ela também pode ser injusta para isso. E aí, em casos de sentenças injustas, existem os nossos recursos que vocês vão ver mais para frente. Depois, a gente tem o procedimento do contraditório, que é a legítima manifestação do Estado. O devido processo legal, ele tem o sistema do contraditório e da ampla defesa. Sem o procedimento do contraditório e da ampla defesa, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tornaria o processo nulo. Então, ele existe para que todas as partes possam se manifestar com relação ao processo, ao que está sendo acusado ou que está sendo defendido. Em seguida, a gente vai tratar um pouquinho sobre os sistemas processuais penais.
E daí ele vai entrar nessa parte do contraditório e inquisitivo. Peraí, pulou. Aqui. Atualmente, a gente existe 3 sistemas, que é o inquisitório ou inquisitivo, o acusatório e o misto. O inquisitório, ele é aquele sistema que não existe defesa. A função vai ser concentrada na mão de uma pessoa só. Um exemplo que a gente tem do nosso sistema é o inquérito policial. O inquérito policial, ele é um sistema inquisitório, não existe defesa. Todo o inquérito é montado claramente com a possibilidade dos advogados e do réu verem o que está sendo investigado, mas ele não pode se defender, não existe um contraditório. Depois a gente tem o sistema acusatório. Aí sim, nesse sistema, a gente vai ter a distinção, né, entre as atividades de acusar e de julgar. A gente tem a iniciativa probatória das partes, ou seja, as partes podem produzir provas. Depois a gente tem o juiz como um terceiro imparcial. O poder não é controlado na mão de um só. E o juiz, ele é imparcial. A gente tem um tratamento igualitário de ambas as partes, tanto da defesa quanto da acusação. Tem a publicidade do procedimento, né? É possível o contraditório e a ampla defesa. Tem a ausência de prova taxada, né, que é a sentença por convencimento motivado do juiz, a coisa julgada e a possibilidade de impugnar as decisões, que é no caso dos recursos. E o sistema misto, que é uma mistura desses dois sistemas. No Brasil, atualmente, o sistema que rege é o sistema misto. Inquisitório para o inquérito policial e acusatório para a fase processual, né? O inquérito policial a gente chama de fase pré-processual. Então, durante aquele inquérito, o réu não tem como se defender, não existe contraditório, não existe ampla defesa. Mas a partir do momento que aquilo vira um processo, que o MP faz a denúncia ou que existe a queixa-crime a partir do inquérito policial, a gente já entra no sistema acusatório. E aí sim existe o contraditório e a ampla defesa. E se um desses dois princípios é violado, aquele processo se torna nulo, né? Dentro desse... Aí a gente entra um pouquinho, que eu vou comentar com vocês que não está aqui, nos objetos do processo penal, que a gente tem a pretensão acusatória e a pretensão punitiva. A pretensão acusatória é exercida pelo acusador, ou seja, acusar o determinado indivíduo por um ato que ele cometeu que seja ilícito. E aí a pretensão punitiva é o poder de punir, que está na mão do juiz. E o poder de punir, ele existe, né, em obediência ao devido processo legal. E um depende do outro. Porque o poder de punir, ele só pode ser exercido se o poder de acusar for iniciado, né? Se o MP não promover uma denúncia, não tem como o juiz punir o indivíduo por algo, mesmo que ele tenha conhecimento daquilo. Digamos que eu vou lá e cometo um roubo. Por mais que o juiz saiba que eu cometi um roubo, ele não pode me punir se não existe uma acusação contra mim, se eu não passar pelo devido processo legal. Depois,
a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios os princípios fundamentais, porque a gente tem os princípios fundamentais e os princípios específicos do processo penal. O primeiro princípio do fundamental é a presunção de inocência. A liberdade é a regra, então a prisão ela é uma exceção de última ratio. Não se pode ter prisão se por qualquer motivo. A prisão ela só vai existir se ela for motivada. Aí depois a gente tem o princípio do par condicio, que seria a igualdade processual, né? Tanto da defesa técnica do acusado quanto do réu. Então, tem que ter uma paridade de armas, elas têm que lutar de igual para igual. Por exemplo, se existe uma prova a favor do réu, não é só o réu que deve ter acesso àquela prova. O MP também deve ter, né? A acusação também deve ter acesso àquela prova. E vice-versa, se a acusação tem uma prova contra o réu deve ter acesso, a defesa deve ter acesso àquela prova para poder fazer uma boa defesa, uma defesa justa para o réu. Depois a gente tem o princípio da ampla defesa, que seria o direito ao silêncio, né, do réu. O réu ele tem sim, né, o direito ao silêncio sobre as questões delitivas, mas ele não pode usar esse silêncio para questões qualificativas, né, de qualificação, como nome, idade, endereço, coisas que na hora que o delegado tiver interrogando ele, perguntar, ele não pode usar esse direito. Ele só pode usar sobre questões do delito. Depois, dentro do princípio da ampla defesa, a gente tem a autodefesa, né? Que seria o direito da audiência, né? Do réu ser ouvido, e o direito de presença, de acompanhar tudo. E aí, o recurso, o réu também pode solicitar sem um advogado. Então, por exemplo, o réu recebeu a sentença de um processo. Ele mesmo pode dizer que ele tem vontade de recorrer, ele não precisa de um advogado para exercer esse direito. Esse direito ele pode usar, né, pela autodefesa. E com relação à defesa do réu, né, a falta de defesa dele constitui nulidade absoluta. Então, o processo ele só vai encaminhar se o réu tiver um advogado, se o réu tiver uma defesa. Entretanto, se ele não tiver, for nomeado um advogado para ele pela defensoria e a defesa for deficiente, essa defesa deficiente pode anular o processo, né? Se houver provas que ela foi prejudicial para o réu. Então a gente vê que existe, né, isso do réu ser defendido, mas aquela deficiência pode prejudicar, se prejudicar, ela pode anular todo o processo, quanto a falta dela também pode gerar a nulidade absoluta. Depois a gente tem o princípio do indúbio pro réu, que seria, na dúvida, vai a favor do réu. A única exceção dessa aplicação seria com relação ao oferecimento da denúncia, que daí a gente aplica o indúbio pro societate. Mas durante todo o processo, na dúvida, é sempre a favor do réu.
E aí a gente entra no princípio do contraditório, né? Que seria para ambas as partes, né, serem intimadas dos fatos, tanto das provas, quanto para manifestar sobre esses fatos e provas, e até mesmo o direito de interferir na decisão, né, na atividade jurisdicional, porque a permanência, né, do custodiado no sistema prisional, sem a transferência ou permanência do custodiado no sistema prisional sem a oitiva dele, é ok, de acordo com a súmula 639. Ela, por mais que exista o princípio do contraditório, essa realização, ela é legal. Depois a gente tem o princípio do juiz natural, que é diferente do princípio que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que seria da identidade física do juiz. O juiz natural, ele é aquele juiz imparcial, que seria a vedação ao tribunal de exceção. O que é o tribunal de exceção? Ele é um tribunal criado, né, após a ocorrência de um fato específico, e isso é vedado no nosso ordenamento jurídico. No entanto, uma transferência de um processo para uma outra vara não se caracteriza na violação desse princípio, porque é só uma alteração de competência e não uma criação de um novo juízo. Depois a gente tem o princípio da publicidade, que seria todos os atos serem públicos, né? Somente em alguns casos que existem uma certa restrição, né, que existe um limite de acesso quando o processo ocorre em segredo de justiça. Mas, em via de regra, o princípio da publicidade é o que rege tanto para o juiz, quanto para a MP, quanto para a defesa. Os atos devem ser públicos para todos. Depois, a gente tem a vedação das provas ilícitas, que seria uma prova que ela é arguida, né? Que ela é colocada no processo de forma ilegal, de forma que viola tanto o direito material quanto o direito processual, como, por exemplo, uma confissão por meio de tortura. É uma prova ilegal. E aí essa prova ilegal, ela vai ter influência dentro do processo. Por quê? Tudo que for derivado dessa prova vai ser ilícito, que é o que a gente chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, aquela prova vai ter que ser retirada do processo e tudo que derivar dela também. Ela é uma prova nula, ela não pode ser usada como base para uma decisão, para uma acusação. E aí a gente entra no devido processo legal, que é a linha do tempo do processo. Ela deve ser seguida. Se ela não for seguida, o processo é nulo, como eu disse no início para vocês. A gente tem certinho todas as ações dentro do processo. Um ato fora dessas ações, fora dessa linha do tempo, gera a nulidade do processo. Eu coloquei ao final desse slide a linha do tempo processual e aí eu mostro ela com mais detalhes para vocês. E aí, por último, a gente tem
outros princípios, né, como o duplo grau de jurisdição ou a correlação entre a acusação e a sentença, que eram dois princípios que estavam no material do Fred. Aqui eu coloquei só o duplo grau de jurisdição, que seria a primeira instância e a segunda instância, né, que seria onde o réu tem direito de recorrer de determinada decisão, de determinada sentença, que ele julgue que é injusta. E aí a gente entra nos princípios específicos do processo penal, que é a obrigatoriedade da ação penal. Se há uma tipicidade legal, se há um tipo penal, tem que ter a aplicação da ação penal. Por quê? A penalidade, ela vai vir ao final dessa ação penal. Então, aí a gente vai passar por tudo que a gente comentou antes, né? Por todos os princípios, por toda a linha do tempo do processo penal, até chegar ao fim da ação penal, e aí se ter uma sentença, né? E aí, durante essa ação penal é feita a investigação, né, criminal, e toda a defesa. Geralmente, né, na maioria das vezes, quem é o titular da ação penal é o MP, que seria a ação penal pública. Só existe uma exceção, que seria a ação penal privada, né, que ela é realizada por meio da queixa-crime. E aí sim, ela não é do MP, mas sim do ofendido ou a vítima, né, que vai interpor aquela ação, né, propor aquela ação, mas ela vai seguir todo o rito, o mesmo rito. Com relação à ação penal pública condicionada, ela ocorre, né, por meio da representação, e aí o MP é titular dessa ação. Isso vocês vão aprender em ação penal, um pouquinho mais para frente. E a representação, ela é uma condição para aquela ação penal. Sem ela, aquela ação não pode ser procedida. Então, ela seria nula. Depois, a gente tem a indisponibilidade da ação penal. Nesse caso, se aplica para o MP. O MP, ele não pode desistir de uma ação penal já proposta. A única coisa que ele pode fazer durante o processo é dizer que, conforme as provas, o acusado, né, o réu, que foi comprovado que não foi ele que cometeu aquele delito. Mas ele não pode desistir, falar durante o processo, eu vi que não foi o réu que cometeu aquele delito, vou desistir da ação. Ele não pode. Mas ele tem o direito de não recorrer. Caso haja uma sentença, né, depois da sentença no final do processo, ele pode escolher se ele vai recorrer ou não. Depois a gente tem o princípio da oficialidade, que seria a persecução penal, né? Essa oficialidade, ela é feita por órgãos oficiais do Estado. Ela é a persecução penal pública, né? Que é realizada pela Polícia Civil, pelo MP ou pelo juiz, pelo magistrado. Aí a gente tem o princípio da oficiosidade, que seria agir de ofício. Em regra, existe esse princípio da oficiosidade. No entanto, existem algumas exceções, como na representação ou na prisão temporária, né, que são as reservas legais da oficiosidade, de agir de ofício. Nesse caso, é necessário cumprir requisitos.
Depois a gente tem o princípio do non bis in idem, que seria a vedação da condenação duplicada do réu pelo mesmo fato. Então, se durante aquela ação surgiu uma outra pelo mesmo delito, pelo mesmo fato que o acusado tá ocorrendo aquela ação penal, a ação que ela é instaurada depois, ela não pode existir. Então, ela vai existir a primeira ação, né? Ou vai se manter a decisão que for mais favorável ao réu quando elas forem concomitantes. E depois, também tem a possibilidade da que transitar em julgado em primeiro. Então, existem essas duas possibilidades, mas, em via de regra, prevalece a que transitar em julgado primeiro. Aí a gente tem o princípio da busca da verdade real ou material. Seria buscar a verdade que vai além dos autos, trazendo para ele, de maneira regular, as provas, sem ferir, né, o princípio das provas ilícitas. Então, a busca da verdade real ou material, ela é o ato do magistrado, né, buscar provas, buscar meios de trazer para os autos aquela verdade, aquilo que o acusado está sendo, aquilo que o réu está sendo acusado. Então, é o magistrado que coordena tudo isso, tanto o que a acusação vai colocar no processo, quanto o que a defesa vai colocar no processo. Aí a gente chega no princípio da identidade física do juiz, que seria o juiz, né, que presidiu toda a instrução, vai ser ele que vai julgar o feito. Por quê? Pode ser que chegue um juiz novo, né, um outro juiz, e ele não tenha o mesmo conhecimento do juiz que presidiu a instrução. Existem exceções, né, que possibilitam que outro juiz julgue, como convocação, aposentadoria ou afastamento. Mas se, por exemplo, teve toda a instrução e aí o juiz se afastou por uma semana, não há necessidade de outro juiz julgar aquele feito. Até porque ele pode deixar passar coisas que o outro não deixaria, né? Que o juiz, o oficial, né, não deixaria, por já conhecer todo o processo. E aí é possível pedir para que anule aquela decisão e use esse princípio para que o juiz que presidiu a instrução julgue o feito. A gente tem também o princípio da indivisibilidade da ação penal privada, que seria o princípio de que quando existe mais de um acusado, mais de um réu naquele delito de ação penal privada, o ofendido, a vítima, não pode escolher para quem ele vai acusar, quem que ele vai colocar naquela queixa-crime. Ou ele coloca um, né? Ou ele coloca todos, ou ele coloca nenhum. Ele não pode escolher um só. Ah, não, fulano já me pediu desculpa, só ciclano que não fez nada, ou por meio de vingança querer acusar a pessoa. Não pode, isso é vedado. Ou acusa todos, ou não acusa nenhum. E aí, por último, a gente tem a comunhão da aquisição de provas, que seria todas as provas, elas pertencem ao juízo, né?
Então, ela deve ser utilizada por todos, tanto pela defesa quanto pela acusação, para buscar a verdade, né? Para buscar a verdade real, igual o princípio que a gente falou. Então, ela não pode ser utilizada só por um, ela vai ser utilizada por todos. Até para preservar o princípio do contraditório, né? E da ampla defesa. E não ser prejudicado e o acusado não ser prejudicado. Depois, a gente tem a aplicação da norma processual penal. A gente tem a aplicação dessa norma no espaço, que seria o princípio da territorialidade. As normas brasileiras, elas só são aplicadas no território nacional, né? Existem algumas exceções, como as regras do direito internacional, convenções, tratados, ou competência da justiça militar, do tribunal especial, enfim. Mas, em via de regra, essas normas processuais brasileiras, elas só vão ser aplicadas no nosso território. No tempo, seria a questão de aplicar, né, desde logo, de aplicar a lei penal, né, a lei processual penal, a partir do momento que se sabe daquele delito. Então, essa aplicação, ela é imediata, né, no momento da prática do ato processual. Depois, dentro dessa aplicação no tempo, a gente tem as normas exclusivamente processuais, né, que seriam os atos processuais do início da execução da pena, do início, né, do processo até a execução da pena. E a gente também tem as normas processuais materiais mistas ou híbridas, que seria uma norma material dentro da norma processual. Ela é uma norma de caráter processual, mas ela é de caráter processual e material ao mesmo tempo. Um exemplo é a retroatividade da lei mais benigna, né? A outra atividade, a retroatividade. Ela está dentro do processo penal, né? Do Código Penal, mas ela é uma norma processual e material. Ela se aplica em ambos os casos. Aí a gente finaliza essa parte de princípios e essa introdução ao processo penal e entra dentro do inquérito policial. O inquérito policial, ele é um caderno investigativo, né, da Polícia Civil, porque quem faz essa investigação, quem monta esse caderno são as autoridades policial, né, no caso a Polícia Civil, e o sistema é o sistema inquisitivo, como a gente havia comentado lá no início. E ele é feito para colher indícios, para colher provas, para colher materiais para um futuro oferecimento de uma ação penal. Então, é dentro do inquérito policial que existe toda a investigação. É dentro dele que vai se produzir provas, é dentro dele que vai ser investigado a autoria, a materialidade daquele crime, a ilicitude, para formar a justa causa, porque sem a justa causa não existe ação penal. E aí, as características dele é que ele é um sistema inquisitivo, não existe defesa dentro dele, né? Mas tanto o acusado quanto o advogado deve ter acesso
ao inquérito policial, tanto é que é uma prerrogativa do advogado ter o acesso. Ele é feito por escrito, né? Então, se houver algum tipo de coleta orais, né, de oitiva, de alguma parte, elas devem ser reduzidas a termo, não devem ser todas por escrita. Então, o escrevente, né, da delegacia provavelmente vai reduzir a termo para anexar dentro do inquérito. Ele é um procedimento sigiloso. No entanto, o sigilo não se aplica ao juiz, nem o MP, nem o advogado, porque eles têm que ter acesso amplo, né, a todos os elementos que foram colhidos, né, e documentados ali. Ele é dispensável, porque ele vai acompanhar a denúncia ou queixa. Ele é indisponível, a autoridade policial não pode arquivar, só quem pode fazer o arquivamento é o MP. E ele é oficial / oficioso, né? Porque ele pode ser feito de ofício. Então, se existe um indício ali sobre um delito, as autoridades podem, por meio de ofício, dar início a esse procedimento. A estrutura dele é em 3 fases, né? A primeira é a instauração, a segunda é o desenvolvimento e a terceira é a conclusão. A instauração dele vai ser a inauguração dele, né, onde inicia todo o procedimento, e aí o desenvolvimento dele vai ser por meio das atividades investigatórias, né, colhendo toda a materialidade e autoria, e a conclusão é o relatório final. Esse relatório final, ele é encaminhado ao MP. Então, a partir dele que o MP vai decidir se ele vai arquivar ou se ele vai indiciar a pessoa, né, denunciar. Depois a gente tem a instauração, né, dele, como ele é instaurado. Pode ser instaurado de ofício, como eu havia comentado anteriormente, por requerimento seria da vítima, do ofendido ou do representante legal. E aí, se houver esse requerimento e ele não for instaurado, quem fez o requerimento, né, pode promover um recurso administrativo que vai ser dirigido para o secretário de Segurança Pública do Estado, ou chefe de polícia, para que seja instaurado, né, por meio de requisição de autoridade. E aí a gente entra na delação, né, que é a delação por terceiros. E aí essa delação, ela pode ser oral ou escrita. Então, se alguém vai, presta alguma queixa, né, vamos dizer, um exemplo, vai na delegacia e denuncia, né, aí ela pode, existindo essa delação e indícios, pode ser instaurado o inquérito. A gente tem a instauração também por meio da requisição de autoridade, que seria do MP ou do juiz, e também pelo auto de prisão em flagrante. Se aquele réu ele é preso, automaticamente é instaurado um inquérito policial para investigar aquela ação, encaminhar para o MP, e aí sim o MP promover uma denúncia ou um arquivamento. As diligências realizadas dentro do inquérito seria a identificação criminal, né? Diligências investigatórias e reprodução simulada. A reprodução simulada
ela vai reconstituir todo aquele ato. Então, é dentro dela que vai existir toda aquela simulação de como foi realizado aquele delito. O investigado, ele não é obrigado a participar. Por quê? Ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, pelo princípio da ampla defesa. Então, ele não é obrigado a participar. Nas diligências investigatórias, a gente vai ter a preservação da cena do crime, a Polícia Civil, né, vai apreender objetos que possam ter relação com o crime, vai colher as provas, ouvir o ofendido e o indiciado, vai fazer o reconhecimento das pessoas. Então, toda essa produção, toda essa colheita de material, elas são feitas nas diligências investigatórias. E aí, por fim, depois de tudo isso, a gente vai ter a conclusão, que seria o envio, né, desse relatório para o Ministério Público. No entanto, existe um prazo, né, para o inquérito policial. Quando o investigado ele está solto, o prazo é de 30 dias. E aí pode ser prorrogado, né, por igual período, se houver uma justificativa plausível. Se o investigado for preso, estiver preso, o prazo é de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. O relatório final, quando chega para o MP, ele vai ver, né, tudo que foi feito naquela investigação. E aí ele vai decidir se ele vai indiciar o acusado, né, o investigado, ou se ele vai promover o arquivamento, se houver falta de indícios suficientes, né, se não houver uma justa causa. A relação da materialidade com a autoria. Tanto é que o destino do inquérito policial é para o titular da ação penal. Então, se a ação penal ela é pública, o destino dela é para o MP. Se a ação penal é privada, o destino é o ofendido. E aí, após esse encerramento, né, pelo relatório final, aí o titular daquela ação ele pode decidir se ele vai solicitar novas diligências, se for necessário, se ele vai rejeitar a atribuição, se ele vai oferecer a denúncia ou se ele vai pedir o arquivamento. E o arquivamento é função estrita do Ministério Público. O delegado ou qualquer autoridade da Polícia Civil, né, não pode promover o arquivamento. Existem também algumas outras formas da investigação, mas o inquérito policial é a principal dela. Esse inquérito, se ele for arquivado, ele pode ser reaberto, né? Desde que existam novas provas. Então, para que um inquérito policial já arquivado seja desarquivado, tanto o MP ou quanto as próprias partes devem ter novas provas para solicitar aquele desarquivamento. E aí, por último, a gente tem a linha processual, né? Que em um primeiro momento seria
o inquérito policial, e aí a partir dele, pela denúncia ou queixa, a gente vai ter os outros segmentos, né? O procedimento que deve ser seguido, né? O devido processo legal. Daí entra o recebimento da denúncia, citação pessoal, resposta à acusação, enfim, a ordem que deve ser seguida. Se alguma dessas ordens for desrespeitada, o processo é passível, vai se tornar nulo, porque o devido processo legal ele só existe se essas ordens forem respeitadas. Bom, gente, esse material ele vai ficar disponível para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, né, com relação ao que eu falei, podem me mandar mensagem, podem entrar em contato comigo, que eu ajudo vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção.